vejam aqui. Nós estamos falando então sobre o fim do período da civilização romana e a gente viu então o que é que vai acontecer. A gente viu que muitas pessoas decidiram sair da cidade de Roma, que estava sendo invadida pelos chamados povos bárbaros, e a gente vai observar então que eles começaram a fugir para o campo em busca de proteção com os fazendeiros que viviam sendo protegidos então, buscando proteção com esses povos que viviam no campo, que viviam no sítio, na zona rural. A gente viu que o Império Romano ele acabou sendo destruído por vários motivos. Estava passando por uma crise na economia. A gente viu também que, além da crise da economia, estavam faltando escravos. E, principalmente, que eles foram invadidos pelos povos bárbaros. E os bárbaros, como nós vimos, eles eram povos, então, principalmente que viviam fora de Roma, que se vestiam diferente dos romanos, que falavam diferente dos romanos, que se alimentavam diferente dos romanos. Resumindo, então, a gente vê então que esses povos bárbaros eram qualquer povo que era estrangeiro, que não vivia em Roma. A gente vai observar que quando os povos bárbaros, então, a gente vê que eles tinham vários povos que eram bárbaros, que não eram romanos, que invadiram também Roma. Nós vamos ter que invadiram todo o continente europeu, aliás. Francos, burgúndios, alamanos, vândalos, visigodos, ostrogodos, germânicos. Nós vamos ter os francos, vamos ter os vândalos, visigodos. E a gente vê como era o cotidiano desses povos bárbaros. A gente vê que eles viviam em tribos, né? O homem era o chefe da tribo. Os homens escolhiam um rei entre os nobres, entre os homens ricos. Se pagava um boi ou um carneiro como indenização a uma pessoa que era que tivesse um membro da sua família assassinado. Eles gostavam de fazer também previsões com cantos e voo de pássaros. Eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. A economia deles era baseada na criação de gado, como aveia, centeio e trigo. Vamos ver que eles tinham também uma base de economia baseada também nas trocas de mercadorias. Vamos ver que também eles também tinham casas de madeira e a alimentação era baseada em frutas, carnes e leites. A gente vê que eles acreditavam em vários deuses. Os principais deuses nós vamos ter que eles são como Thor, vamos ter Frigo, Freda, vamos ter além de Frigo também, nós vamos ter Odin, que é o pai de todos. Então a gente vai observar então, pessoal, que é nesse momento que a gente pode observar que os deuses para o povo, os deuses então para os povos bárbaros, eles deram origem então a os dias das semanas em inglês. Nós temos Tuesday, que vai ser em homenagem ao deus Tio, deus da guerra. Wednesday, quarta-feira, foi criado em homenagem derivado do nome de Odin, que é o deus do céu. Thursday, deus Thor, que é o deus do trovão. E Friday, que é o Frigo, que vai ser o deus do céu. A gente vai observar que a sociedade dos povos então bárbaros, ela estava organizada dessa forma. Primeiro nós vamos ter então aí, havia o rei na parte de cima, que era o mais importante. Abaixo havia os nobres, haviam abaixo os homens livres, os escravos na parte de baixo, prisioneiros de guerra, que eram pessoas que eram devedores, ou então que eram escravos comprados de outra tribo. Além disso, a gente vai observar como eram as leis dos povos bárbaros. Os bárbaros eles não tinham lei escrita, como nós temos hoje. A lei que eles tinham era a lei que era baseada no costume daquele povo. Era uma lei que era baseada principalmente na oralidade, na fala, que ia sendo passada de geração a geração. A gente vai observar que, por exemplo, os covardes eram lançados aos pântanos, os traidores e desertores, que eram ao castigo, à forca. Nós vamos ter também o comitatus, que era um grupo de chefes, guerreiros e soldados, como cavaleiros. A gente vê que havia uma relação muito grande entre os povos bárbaros, que era chamado de comitatus. O que era o comitatus? Era um grupo de soldados com um chefe guerreiro, e que em troca desses soldados, em troca do seu trabalho, o chefe guerreiro ele dividia o que ganhava. E a gente vê principalmente
que havia uma relação muito grande entre os soldados e o seu chefe. Os soldados que arrecadavam, dividiam tudo com o seu guerreiro, e esse guerreiro, em troca, ele dava proteção aos seus soldados. A gente vai observar, principalmente, que é que vai acontecer. Os hunos foram eles que invadiram e destruíram o Império Romano, como tantos outros. A gente vai observar que também existiam vários povos que existiam lá no Império Romano. A gente vai observar que Roma, os visigodos invadiram Roma, invadiram também parte da Espanha, parte da França. Os ostrogodos invadiram a Itália, os vândalos invadiram Roma. Nós vamos ter os francos, que foram os únicos que não mudaram de lugar e que se estabeleceram na sua terra natal. Uma região que hoje é a Bélgica, bem próxima à França, estabelecendo também um reino de maior duração. A gente vai observar, pessoal, que entre os povos bárbaros que existiam, aquele que mais conseguiu se organizar, que mais conseguiu sobreviver ao tempo, foi o povo chamado de francos. Os francos serão então os povos bárbaros mais resistentes que existiam. A gente vê que esse povo bárbaro, os francos, eles formaram dois reinos. Formaram o reino, que era o reino dos francos, e a gente vê que eles tiveram duas épocas de governo. Primeiro foi o Império Carolíngio, que vai ser o quê? O rei Clovis, que foi o maior representante da dinastia merovingia. Lá no século VIII, nós vamos observar que o rei Carlos Martel, ele expulsou os muçulmanos da Europa e ele conseguia então dominar todos os povos que viviam ali. Então eles vão começar a dominar durante muito tempo. Nós vamos observar que o reino dos francos, ele vai ter primeiro um momento chamado de dinastia carolíngia, porque o primeiro rei que conseguiu dominar todos os povos que viviam naquela região foi o chamado de Carlos Martel. Em seguida, a gente vai observar então que depois nós vamos ter também o governo merovingio e vamos ter a dinastia carolíngia. Nós vamos observar que em seguida a gente vai observar que tivemos também outros reis que governaram o Império dos Francos, onde hoje é a França, fica ali entre a França e entre a Bélgica. Nós vamos ver que os francos eles foram os únicos povos mais organizados que existiam entre os povos bárbaros, e eles também tiveram vários reis. Tivemos então Clovis com a dinastia merovingia, né? E vamos ter o Império Carolíngio com Carlos Magno, que vai ser aquele que mais vai se destacar. A gente vai observar que Carlos Magno ele vai ser um rei que ele conseguiu também dominar todos os povos bárbaros que existiam ao redor do seu governo. E a gente vai observar que para conseguir dominar o território que pertencia aos povos bárbaros, eles vão se tornar os mais fortes que existiam durante muito tempo. A gente vai observar que Carlos Magno ele era uma pessoa inteligente, ele vai se tornar um cristão. A gente vê que ele, mesmo sendo um bárbaro, ele começou a se comportar e a dominar todo o território da Europa. A gente vai observar que ele criou várias escolas para incentivar os estudos, ele também gostava da arte, e a gente vai observar que ele não pensou em apenas governar só. A gente vai observar que ele também dividiu as terras do antigo Império Romano, que agora pertencia aos povos bárbaros, entre várias pessoas que eram próximas a ele. A gente tem, por exemplo, aí, ele dividiu o Império Romano em grandes propriedades de terra, e cada uma propriedade de terra ela era doada a uma pessoa da sua confiança. E a gente vai observar, os proprietários de terra que eram mais pobres, eles buscavam proteção daqueles homens que tinham recebido a terra desse rei Carlos Magno, em troca de proteção, em troca de armas. E aí a gente vai observar que é nesse momento que vai surgir uma nova sociedade. Essa sociedade ela surgiu a partir da união, tanto dos antigos romanos, como também com os costumes dos povos bárbaros. Então é a partir da união dos antigos romanos com os povos bárbaros que começou a surgir uma nova sociedade
no continente europeu, que é a chamada sociedade feudal. A Idade Média, ou a sociedade feudal, é uma sociedade que era rural, sobreviviam da agricultura, não havia moeda, o comércio era muito reduzido, eles não tinham muita tecnologia e principalmente que eles sobreviviam da agricultura. Então, pessoal, a gente vê que o Império Romano ele vai entrar em decadência e os antigos romanos, a gente vê que eles serão dominados pelos povos bárbaros e a partir daquele momento o que é que vai acontecer? Os romanos vão se unir então com os povos bárbaros e deram origem a uma nova sociedade. Essa sociedade ela é chamada de Idade Média. O que vai ser a chamada Idade Média? A Idade Média, pessoal, ela vai ser um período que a gente precisa ver aqui, vai ser um período da nossa história que ele durou 1000 anos. Nós vamos ter aí de 476 depois de Cristo até o ano de 1473. A gente pode colocar 1453, a gente vai observar que foram 1000 anos que a nossa história, que o mundo esteve passando por um período chamado de Idade Média. Esse período ele é chamado de Idade Média porque é um período que ele vai ser dominado pelos grandes donos de terra. Foi uma época que começou a se formar a partir da união dos antigos romanos com os povos bárbaros. E a gente vê que é uma época que o mundo, a sociedade da Europa, era uma sociedade rural que sobrevivia principalmente da terra e da agricultura. Então a gente vê que a Idade Média ela teve uma duração de 1000 anos.